Este é o Trocando Ideias, o seu programa de perguntas e respostas com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero convidá-lo a curtir esse canal, se você ainda não curte, deixe um joinha pra gente e também compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu e faça com que esse canal cresça cada dia mais. Muito bem, mais um Trocando Ideias no ar, com a sua participação, com as suas perguntas e aqui com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tiago, e você? Tudo bem, graças a Deus. É uma bênção ter você aqui comigo, viu? Que legal. É uma alegria. Vamos tratar então algumas perguntas enviadas pelos nossos amigos e nós contamos com a sua participação. Se você tem dúvidas a respeito da sua caminhada cristã, a respeito de igreja, do cotidiano cristão, a gente só não trata de horóscopo aqui, pastor. Tirando isso, mande sua pergunta para nós. Não, se precisar explicar o que negócio é esse e como a gente deve evitar, estamos juntos. Ótimo. A gente quer que você participe com a gente, então envie seu e-mail para cá, é trocandoideias@lpc.org.br. Vamos então para o nosso momento de perguntas e respostas. A primeira pergunta do programa de hoje é do Luiz Sérgio Macedo. Pastor, quais são os fundamentos do calvinismo? Eita, pergunta teológica, hein? É. Bom, primeiramente precisamos dizer o que é calvinismo, né? O termo não é feliz, porque para uma pessoa que não tem conhecimento do assunto, calvinismo parece que é ser seguidor de um homem. E não é isso que calvinismo é. Né? Calvinismo é um sistema teológico, doutrinário, que retrata, por exemplo, Tiago, e destaca a majestade de Deus, a soberania de Deus, a obra de Deus na salvação, né? Que reconhece a autoridade suprema das Escrituras, né? Que mostra a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, a igreja como povo escolhido, chamado, remido, justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, o calvinismo, nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, é Bíblia pura, é só isso. Esses são os fundamentos do calvinismo, a soberania de Deus, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a igreja como povo resgatado pelo sangue do Cordeiro, o compromisso de viver uma vida de santidade, o compromisso de levar este evangelho até os confins da terra. São os pilares do cristianismo, do calvinismo. Obrigado, pastor, pela resposta. A próxima pergunta vem de JF Cardoso. Pastor, qual o caminho mais fácil para vencer a pornografia? Eu não sei se tem caminho mais fácil, tem caminho. A pornografia é um hábito, é um vício. Como as pessoas se viciam em cocaína, em heroína, em crack, pessoas se viciam em pornografia. A pornografia, ela é nociva, ela é destruidora, porque ela cria uma sexualidade individualista, irreal, midiática, e ela vai destruindo princípios, valores, vai destruindo a mente, vai adoecendo a alma, vai estragando a pessoa por dentro. E que mais tarde, se esta pessoa vier a se casar, se ela é solteira e vier a se casar, ela tem uma grande possibilidade de destruir o casamento. Porque ela vai querer pegar a sua fantasia, transportar isso para o seu casamento e destruir o seu casamento. Como é que ele se livra disso? Primeiramente, reconhecendo que isso é um pecado, se arrependendo dele. Segundo, buscando em Deus as forças, porque, veja bem, você não vence um pecado trincando os dentes, eu vou vencer. Na sua força você não vence. É preciso que você conheça um poder que está para além da sua capacidade pessoal
e esse poder está no nome de Jesus. É você substituir por algo maior. Então, comece a ler sua Bíblia e orar. Meia hora por dia, por exemplo. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, lê a Bíblia e ora. Na medida que você vai buscando a Deus, você vai sendo fortalecido. Você vai encontrando a verdadeira vida, tendo prazer em Deus, deleite em Deus. Você vai experimentando o que a Bíblia chama de nova aliança. Eu posso dar uma dica muito boa de um livro fenomenal nesta área, que é A Dinâmica de uma Vida Autêntica, de Ray Stedman. Uma das melhores obras para você entender qual é esse poder que está à sua disposição. Mas algumas coisas práticas que têm que ser feitas. Primeiro, onde você está buscando isso? É no celular? É no computador? É na internet? Você precisa tomar algumas medidas. Você está comprando revistas ou acessando pornografia nas mídias sociais? Você está indo a determinados lugares que está sendo um terreno escorregadio na sua vida? Você tem que tomar coragem de romper com isso. Despojar-se disso. Reprogramar sua mente, sua agenda, seu espaço. Pastor, se o senhor me permite um comentário, eu tenho um pastor muito querido, ele dá um exemplo que é o seguinte: o camarada passa a tarde inteira comendo batata frita, chega na hora do jantar, ele não vai ter fome de comer um prato de comida e se alimentar bem. É mais ou menos essa ideia, né? Substituir aquilo que vai te fazer mal. Porque chega um momento que a pessoa não tem força mais para buscar ao Senhor, né? E o importante é o seguinte, que a pornografia vicia. Então essa ideia de, não, eu estou vendo aqui, mas eu sei a hora que eu posso parar, que eu devo parar, isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é uma isca venenosa. Segunda coisa, Tiago, tem casais que infelizmente, para dar uma aquecida na relação íntima, querem botar uma película, um filme, um vídeo pornográfico para achar que aquilo vai melhorar a sua performance sexual no casamento, vai melhorar a relação sexual no casamento, vai deteriorar, vai adoecer, vai destruir. Então, o casal, não, agora estamos falando de casal, casados legitimamente, estou falando de namoro indo para a cama, não. Isso é pecado. Mas marido e mulher não precisa de nenhum estímulo externo para ter uma vida plena sexualmente. Não precisa. Então, quanto mais o casal tem uma vida de pureza sexual, mais plena e abundante é a vida sexual desse casal. JF Cardoso, muito obrigado pela sua pergunta tão corajosa, né, e de a gente poder tratar desse assunto tão sério aqui no Trocando Ideias. Vamos para a próxima pergunta. Temos notícias da apostasia que atingiu a igreja protestante da Europa, esvaziando as igrejas. O que fazer para que essa triste realidade não atinja as igrejas brasileiras, pastor? Ô Tiago, o problema que acontece lá na Europa, na América, e aqui no Brasil já, é relativizar a autoridade das Escrituras. É abandonar o entendimento de que a Bíblia é inspirada, infalível, inerrante e suficiente. No momento em que uma igreja abraça, por exemplo, o liberalismo teológico, ela assina nesse mesmo dia o seu atestado de óbito. Uma igreja que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem mais nada para pregar. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser ressignificada. A Bíblia não depende da aprovação popular, da cultura. A Bíblia não precisa ser referendada pelas cortes, pelas leis humanas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a fé precisa ser passada para as próximas gerações. A fé começa em casa. Os pais precisam transmitir aos seus filhos essa mesma fé que habitou no coração deles. Está escrito lá que a fé que habitava, a fé sem fingimento que habitava em Timóteo, tinha habitado primeiro na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice. Então os pais precisam ensinar os filhos. Os pais precisam levar os filhos para a igreja. Os pais precisam viver este evangelho dentro de casa. Porque se falhar nessa transmissão, a gente perde outra geração.
Está escrito lá em Juízes 2:10, que aquela geração que nasceu na terra prometida, porque a primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto, a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, a terceira geração já não conhecia Deus mais. Houve uma falha nessa corrida de revezamento em passar o bastão para a próxima geração. Então é hora de nós nos voltarmos para as Escrituras, para a pureza do Evangelho, não permitir que novidades do mercado da fé entrem para dentro da igreja. Nós não podemos cair nas malhas do liberalismo, nem do sincretismo religioso, nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Evangelho. Paulo dá 4 conselhos para Timóteo na sua 2ª carta. Timóteo, guarda o Evangelho. Timóteo, sofre pelo Evangelho. Timóteo, permanece no Evangelho. Timóteo, prega o Evangelho. Essas 4 ordens precisam ser obedecidas hoje pela igreja, para que ela não se perca e aconteça conosco o que aconteceu em outros continentes do planeta. Pastor, muito obrigado pelas respostas aqui no programa de hoje, por esse bate-papo tão gostoso. A gente vai se despedindo por aqui, mas antes eu vou passar a palavra para o reverendo Hernandes e ele tem um convite muito especial a fazer para você. Gente, muito obrigado aí por estar conosco e eu quero reiterar o convite para você conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. A igreja fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, bem ao lado da Ponte Cidade Universitária. A igreja é uma igreja post-Ipiranga, como diz o pastor Arival, uma igreja aberta, dia e noite, todos os dias da semana, para acolher você, para assistir você, para cuidar de você. Então, se você mora em São Paulo, venha participar com a gente. Nós temos cultos todos os domingos, aliás, temos 5 cultos, começando com 8 horas da manhã e terminando no culto das 7 da noite. Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias às 9h30 da manhã. Tem culto segundo, Conexão com Deus. Tem culto na terça, Mulher Esperança, 2h30 da tarde. Tem culto na quarta, culto na quinta, vigília na sexta. Sábado, o dia inteiro, com todas as faixas etárias da igreja, tendo trabalhos especiais. É uma igreja missionária, é uma igreja viva, é uma igreja alegre, é uma igreja acolhedora. É uma igreja para você e para a sua família. Então, participe com a gente. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação se inscrevendo no canal do YouTube da igreja ou acompanhando a IPP-TV com a programação belíssima para todas as faixas etárias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. É uma igreja de portas abertas, anunciando Cristo, a razão da nossa vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.